Fala, fala pessoal, estamos começando mais uma live Fazendas Lucrativas, onde a gente traz convidados muito especiais aqui para a gente trazer cada vez mais informação para dentro do agro, para dentro da fazenda, para a gente tornar as nossas fazendas, adivinha, cada vez mais lucrativas, trazendo mais lucro para o bolso do produtor, com técnicas, com formação, com agilidade e coisas do dia a dia totalmente práticas, né? E hoje a gente vai conversar com o Ernesto, já vou chamar ele. Deixa eu só ver se ele já está online. Estou conectando aqui, pessoal. Espera só um minutinho aí. Vamos chamando aí o pessoal aí, se você tem algum amigo, alguém que gostaria de ouvir essa questão dessa parte de cerca elétricos, que eu acho que é muito importante para a gente trazer mais lucratividade, só mandar para ele. E aí, Ernesto, tranquilo? Ih, tá, começou bem. É assim, aula, live ao vivo, é assim mesmo. Cai, sobe, cai, sobe. Fala, Rica, fala, Rogério. Fala, João, Mendonça, Maria, tudo bom? Fala, Lena, tudo certo? Alô, Ernesto, tá ouvindo? Presente. Opa, tudo certo. Ô, Ernesto, vamos falar um pouquinho de cerca elétrica e como que a cerca elétrica a gente traz lucratividade para dentro da fazenda. Eu queria que você começasse se apresentando um minutinho aí para o pessoal. Quem que é o Ernesto e qual que é a sua trajetória? Eu sou Ernesto Costa Ernesto, veterinário, gerente de produtos da Datamar para o teste. Sou responsável pelas linhas de cercas elétricas da empresa, Speedrite, Patriot, Terco, e a gente tem uma equipe grande no Brasil inteiro, uma equipe balança eletrônica, cerca elétrica, seringa, brinco eletrônico. Então, só que eu sou responsável pelas linhas de cercas elétricas e estou há 8 anos na empresa, com 25 anos de formado, e só fui aprender sobre cerca elétrica que eu entrei na empresa que é líder mundial nisso, que eu não sabia nada. Cara, então a gente tá falando com o cara certo aqui no Brasil sobre cerca elétrica. E é um sarro, porque eu fui trabalhar na empresa por causa da minha história com a área comercial de venda de insumos, porque eu cheguei lá e falei, rapaz, eu não sei nada sobre a tecnologia. E rapidamente eu descobri que ninguém sabe nada. Isso não é ensinado nas universidades, sabe? E aí a gente não é culpado de não saber aquilo que não nos foi ensinado. Uhum. Então, aí eu estou correndo atrás do tempo perdido para tentar treinar o máximo possível de pessoas, para que o máximo possível de pessoas leve essa informação para frente, assim, sabe? Esse é o intuito. Cara, que legal. E você também já fez um curso lá na Nova Zelândia para aprender a fazer cerca elétrica, né? Eu fui para lá, cara, é transformador, assim, sabe? Quando você chega lá e entende o que eles fazem, eu acabo sempre comparando muito com Nova Zelândia, né? Porque Nova Zelândia, aí vira e mexe, vem alguém me bater. Para de comparar com Nova Zelândia, né? Não tem comparação. Aí eu falo, realmente não tem comparação. A maior parte do país nós temos 12 meses de sol. Nós temos relevo, temos área, temos chuva, temos clima, mão de obra barata, terra plana. Eles lá, terra cara, insumo caro, país, 10% do país é plano, o resto é só montanha, tem neve, tem seca. E os caras são os maiores exportadores de leite do mundo, os maiores exportadores de carne ovina do mundo, e já são o quinto de carne bovina. É menor que o Rio Grande do Sul. Sabe? Então, olha o tanto que eles são eficientes. Eu falo que é a história da formiguinha e da cigarra. Lá é carente de tudo. E aí, ou eles são eficientes ou quebram. No Brasil, a gente pode ser ineficiente e mesmo assim não quebra. Isso é verdade, cara. E aí, vamos começar com o nosso bate-papo aí dentro da questão da cerca elétrica. Eu gostaria que você começasse falando exatamente o que você vê de grande diferença entre a cerca elétrica, que a gente tem utilizado hoje aqui, e a cerca convencional que a gente tem utilizado aí, arame, 5 fio, com mourão, com balancinho, etc. Igor, a cerca elétrica foi desenvolvida para substituir
a convencional lá na Nova Zelândia, há 80 anos atrás, e a minha empresa é pioneira disso, lá é de 38, tá? Speedwright. Lá, madeira não existe há décadas, mão de obra sempre foi caro, e eles não têm a possibilidade de usar ração, porque eles não têm agricultura no país, ou muito pouca agricultura no país, e trazer de fora inviabiliza economicamente ração. Então, eles têm pasto no morro piqueteado e adubado e rotacionado, sabe? E aí, como é que eu faço cerca, tanta cerca, para sempre acertar as alturas de entrada e saída? Então, para isso que serve a cerca elétrica, eu fazer uma cerca leve, aonde eu substituo a estrutura por choque. Então, quem passa a segurar o animal é o fiozinho de choque e não a estrutura pesada. Então, fica mais leve, mais barata, mais prática, com mobilidade, né? E aí eles conseguem colher o pasto de forma eficiente, porque eles podem subdividir mais, porque eles podem usar cerca elétrica fixa ou cerca elétrica móvel e colher o pasto. Eu brinco assim, se na sua fazenda tem pasto rapado ou pasto passado, quem está mandando na fazenda é o gado e não você. E a função da cerca elétrica tem a função de orientar a colheita. Sabe? De você fazer ele comer aonde você quer que ele coma, respeitando sempre as metas de manejo. Se você combinou de entrar com 50 e sair com 30, e você conseguiu fazer isso, meu amigo, você colheu 100% do seu pasto. E a Exalc fala que as melhores fazendas do Brasil não colhem 50%. É a mesma coisa que você plantar soja e ficar feliz em colher 50%. É um absurdo. E a gente está profissional em formar pasto. Né? Tem muita gente capacitada para formar excelentes pastos. Sabe adubar, sabe corrigir, sabe escolher a melhor espécie forrageira, sabe a hora de entrar e sair. Aí você pergunta, mas você está tendo alta eficiência de pastejo na sua fazenda? A resposta é não. E a resposta que eu dou para esse problema é porque esse cara não aprendeu a cerca elétrica. E aí os piquetes são muito grandes. Piquete muito grande, quer ver, é outro dado científico em que eu não vejo a academia se debruçando nesse problema. É sabido, Igor, que o gado não anda mais de 500, 300 metros longe do bebedouro. Sabe, mais de que 300 metros longe do bebedouro, o gado mal anda. E aí qual é o cenário? Na beira do bebedouro, o capim rapa, no fundo o gado mal vai lá, e aí vira toceira, e no meio do piquete é mais ou menos bem colhido. E aí que está o tal de 40%, 50% do pasto bem colhido. Só que daqui 2 anos eu vou ter que reformar, porque degradou, e o Brasil vai nessa. Ou seja, então a cerca elétrica tem a finalidade de eu substituir estrutura por choque. Lá no nosso grupo que a gente está junto, lá, o Vini Mexe posta fotos, 40 metros, 50 metros de distância entre postes, com 1, 2 ou 3 quilos. Então, fica ridículo de barato, e o gado respeita até mais que uma cerca convencional. Porque se eu tenho um bom choque, o animal não força a cerca. Se não força a cerca, ela dura mais. Então, basta tomar conta do choque. A cerca elétrica tem manutenção, se bem feita, ela tem manutenção menor do que uma convencional, porque o gado não força ela. Só que ela carece de um monitoramento maior. E aí, o neozelandês que paga $20 por hora para um funcionário, então, isso já começa a quebrar o preconceito que o Brasil tem. Que cerca elétrica é barata, mas dá muita manutenção. Quem paga $20 por hora não vai usar uma tecnologia para ficar pagando $20 para o cara ir lá arrumar. Uhum. Então, se está dando problema, é porque tem erro. Ela foi feita para tirar problema. Uhum. E aí você também até contou, você colocou o dedo na ferida e falou assim, a gente fala que a cerca elétrica ela é mais barata, e por isso, mas tem um custo de manutenção alto. Existe ainda essa questão, esse preconceito, vamos falar assim. Eu queria que você até tocasse nesse assunto. Qual que hoje está sendo o custo de 1 quilômetro de cerca elétrica comparado a 1 quilômetro de uma cerca comum, para a gente começar a entrar nessa questão da lucratividade em si dentro da fazenda? A gente sabe que
a cerca elétrica, a maior vantagem dela não necessariamente é em cima do custo dela, mas sim nas vantagens de colheita de capim. Só que dentro do custo, o que você pode falar pra gente sobre isso, né? Então vamos lá. A gente precisa desenhar uma cerca para saber o custo dela. Então eu disse para vocês que fios, por exemplo, eu posso usar 1, 2 ou 3 fios para bovinos. Tá? Vamos fazer a de 3 fios, porque é a mais recomendada, porque o seguro de mamanda caducando, com 3 fios, o seguro de mamanda caducando. Tá? Então, 3 fios, distância entre postes. Eu já te mandei vídeos aí com 50 metros de distância entre postes. Mas vamos botar 30, 25 metros. 25. Tá? Então, uma bola de arame sai mais ou menos R$300. Então, 3 fios, R$900 de arame. Tá? Por quilômetro. Né? Por quilômetro estou falando. Se eu usar um poste a cada 25 metros, eu estou falando de 40 postes por quilômetro. Se eu usar vergalhão de construção, por exemplo, sai a R$7, mas vamos botar a 10 para ficar a conta fechada. Então sai R$400 de postes. Né? 40 postes por quilômetro. Então deu 900 mais 400, R$1.300 de arame e poste. Um eletrificador, um bom eletrificador, você vai gastar uns R$250 por quilômetro. Então, 1.300 mais 250, R$1.550 de poste, arame e eletrificador. Aí eu tenho agora acessórios, isoladores, cabos, porteiras. Vamos botar chutando alto também, R$300. R$1.800. E para uma cerca de vergalhão, que o cara vai na marretinha, eu não preciso contratar mão de obra externa. Então ficou menos de R$2.000 o quilômetro de uma cerca, com 3 fios, com poste a cada 25 metros. Né? Ficou R$1.800. Uma cerca convencional, o que é uma cerca convencional? Madeira a cada 4 metros, poste a cada 4 metros, e 5 fios de arame e a sua mão de obra. Cara, sai próximo a R$10.000 o quilômetro. Então eu estou falando de menos de 2 contra 10. E essa de 2, eu garanto que contém melhor o animal que essa de 10. Né? Porque se eu tenho um bom choque, o animal não força ela. Se não força ela, ela dura mais, inclusive. É muito mais. E pessoal? É muito mais barato. É muito mais barato. Se eu fizer de um fio, né, que se o solo for argiloso e úmido, e eu tiver uma categoria animal só, eu posso fazer de um fio. Aí eu tiro R$600 dessa conta, aí cai para 1.200 o quilômetro. Se a área for muito plana, eu posso fazer 50 metros de distância de postes. Aí de 50 metros, eu estou falando de 20 postes. Aí são R$200, é menos 800. Então fica R$1.000 o quilômetro de uma cerca. Entendeu? Então dá para baratear muito. Depois convido as pessoas a olharem no meu Instagram. Eu tenho cerca em Naviraí, num pasto de integração, garrotes, novilhas, angus e brangos e Nelore, com uma cerquinha de um fio eletroplástico e vareta plástica. E um fio só. E o cara fazendo pastejo, strip grazing, fazendo pastejo em faixa. Chegou na altura, passa para frente a cerquinha. Chegou na altura, passa para frente a cerquinha. Então, quem determina, quem domina a cerca elétrica, ele pode fazer pastejo em faixa, pastejo diário, pastejo a cada 2 dias, a cada semana. Então, ele pode fazer isso porque ele domina a cerca elétrica. É ele e a equipe dele que vão definir quão eficiente, e a gente sabe disso. Quanto menor a área, né, melhor você comanda as alturas de pastejo. E até essa questão que você entrou, depois a gente entra nessa questão dos tipos de manejo que a gente pode entrar, mas antes eu queria até perguntar em relação à questão de categorias, a questão de qualidade, do que a gente pode fazer dentro da utilização da cerca elétrica, né? O Rica, ele perguntou pra gente, né? Perguntou para você se com um fio a gente consegue segurar vacas paridas dentro de uma integração, alguma coisa assim. Acabou de desmamar o bezerro, joga o bezerro de um lado,
vaca parida vaca do outro lado. Você acha que hoje, dentro da sua experiência, você vê a possibilidade de utilizar a cerca elétrica? Ó, eu postei recentemente um passo de integração lá em Rondônia, onde o professor Fábio, da Faculdade de Rolim de Moura, foi visitar uma fazenda, um projeto nosso lá dos Foroni, em Rondônia, e ele ficou abismado, Igor, porque uma cerquinha com 2 fios, aquele fio eletroplástico ultra, que é o melhor para grandes áreas, com 2 fios, os postes eram vareta plástica a cada 30 metros, touros e novilhas, vizinhos. Tá? Mas aí é preciso eu ensinar como é que se dá o choque. Como é que ocorre o choque? O animal toca no arame, o choque desce no corpo dele até o solo, e pelo solo corre até o aterramento que eu fiz do eletrificador. Quando o choque encontra o aterramento do eletrificador lá no começo, é a hora que esse animal sente o choque. Então, se eu tenho solos argilosos e úmidos, o animal toca no arame, o choque desce no corpo dele e corre fácil até o aterramento. Em solos arenosos ou secos, o grãozinho de areia não se toca e eu não tenho condutividade no solo. Aí o boi vira passarinho. Passarinhos sentem 30 mil volts e não toma choque. Por quê? Porque não está tocando em nada aterrado. Uhum. O que a gente faz então para solos que secam ou solos arenosos? Eu boto um fio de choque, aí eu uso isoladores desse fio de choque, e um fio sem choque. Não uso isoladores e amarro esse fio lá no meu aterramento, que está num lugar úmido. E eu faço mais aterramentos auxiliares ao longo do caminho. Então esse fio negativo ligado ao aterramento, e com mais aterramentos auxiliares, faz o papel de um chão molhado. E aí faz o retorno, e pode ser no deserto do Saara, que esse animal toca no positivo e no negativo e toma pancada. Então, assim, quem determina o número de fios? Primeiro é a categoria animal. Se eu tenho uma categoria animal só, eu posso trabalhar com um fio só. Mas se eu tenho uma categoria animal no solo arenoso ou seco, eu sou obrigado a trabalhar com positivo e negativo. Aí se eu tenho bezerro, eu sou obrigado a trabalhar com o terceiro fio, e aí o bezerro. E aí eu intercalo, né? Negativo, positivo e negativo, ou o inverso, 2 positivos e o do meio negativo. Qual que é a ideia? O bezerro toca no de cima, no do meio e no de baixo, e o adulto toca no de cima e no do meio, e ele fecha a pancada. Então, por isso que eu disse que com 3 fios eu seguro de mamanda caducando. Esse exemplo que eu dei de Naviraí é um fio só, porque é no solo de Naviraí, chovendo, e era uma categoria animal, com um fio seguro. Tá? Uhum. Então, é o clima, o solo e a categoria animal que determinam a quantidade de fios. Então, hoje você diz pra gente, dentro da sua experiência, que cerca elétrica consegue segurar toda e qualquer categoria animal, desde que ela seja bem dimensionada, desde que ela seja um projeto, por exemplo, utilizando 1, 2 ou 3 fios? Cara, a Nova Zelândia tem 27 milhões, de 26 agora, baixou um pouco, 26 milhões de ovinos. Uhum. Tudo na cerca elétrica. Eu tenho dito que o maior impedimento para a ovinocultura no país chama cercamento. O cara começa a criar carneiro, daqui a pouco ele para, com vergonha de buscar os bichos no vizinho. Ou ele para, ou ele resolve confinar. Aí confinar, não tem um mercado que pague esse investimento. Em resumo, existe ovinocultura profissional no Brasil? Não existe. É amador, sabe? São pequenos, sabe? Não existe uma cadeia da ovinocultura no país por causa da cerca. Enquanto que na Nova Zelândia tem 26 milhões de carneiro a pasto rotacionado. Aí a melhor, 9% do rebanho da Nova Zelândia é de cervídeos. Viado. Né? Imagina a dificuldade que é segurar viado. Eles seguram na cerca elétrica. Então a questão de segurar qualquer categoria animal está desmistificado. A gente pode utilizar desde que seja um bom projeto, desde que seja bem regulamentado e bem esclarecido, né? Escalado dentro dele, né?
o Igor, a cerca elétrica é uma tecnologia como outra qualquer. E não existe tecnologia que funcione se ela não for dominada. E nós, no Brasil, não aprendemos essa tecnologia nas nossas universidades. Não é ensinado isso, não é estudado isso. Então a gente não é culpado também de não saber aquilo que não nos ensinaram. Sim, com certeza. Por isso que não dá certo. Você está ligado com integração aí, por exemplo, também. Eu estou envolvido com um monte de projetos, por exemplo, de evitar que javali, ou queixada, ou porco invada as roças. E com sucesso, com aval, inclusive de ONGs de proteção animal. O que eu fiz? Tem algumas ONGs que não são ecochatas, que são inteligentes, que buscam a coexistência. Não quer matar o produtor, quer que o produtor viva, né? E aí, quem que eu tenho, por exemplo, de parceiro? A Pantera Foundation, que é uma ONG americana, tem a Instituto Homem Pantaneiro, aí no Paraná, Onças do Iguaçu, a gente está com parceria. No Parque Nacional das Emas, a gente tem uma parceria também legal lá com o Gonzalo e a equipe dele. O que a gente fez? Eu fui lá e ensinei que para animais de casco pequeno ou pata pequena, precisa trabalhar com liquidificador mais possante, precisa intercalar positivos e negativos, começando baixo, tem que manter no mínimo 7.000 volts nesse arame. E aí eles foram fazendo estudos das alturas melhor para onça, queixada, capivara, javali. E hoje a gente tem soluções para qualquer tipo de animal com o aval dessa turma. Então resolve sim. A maioria dos parques de safari na África, por exemplo, são clientes nossos. Então, é uma empresa mundial, com atuação em mais de 130 países do mundo. É líder mundial em cerca elétrica. Então, e assim, Igor, falando sobre líder mundial, sobre ser pioneira, quando eu encontro um consultor que não sabe nada sobre a tecnologia, e é muito comum sobre a cerca elétrica, eu não acho que ele é o culpado sou eu. Porque se eu sou o dono da tecnologia, né, eu não, mas a minha empresa é a dona da tecnologia, e esse cara renomado não sabe, eu que falhei. Que interessante essa visão. Fui eu que falhei e não chegar nele. Pô, eu sou o dono da matéria. Que legal, velho. Sabe, então, aí eu acabo sendo, eu sou o chato da cerca elétrica. Eu falo tanto de cerca elétrica, mas é que eu enxerguei, assim, sabe? Eu tenho tanta gente para treinar, está fazendo tanta falta essa tecnologia, que eu não durmo pensando em como alcançar mais pessoas. Então, se eu converso com um cara que tem capacidade de levar essa informação para mais 2, 3, eu descarrego nele. Lá vem o Ernesto descarregando o cerca elétrica. Mas é que eu sinto que eu preciso, cara. Porque está fazendo falta. A gente vê que você faz live 24/7 só de cerca elétrica. Imagina você ficar o dia inteiro falando só de cerca elétrica. Outro dia o cara me elogiou. Nossa, cara, o teu curso de cerca elétrica é muito bom. Cara, parabéns, é muito didático. Eu falei, bicho, eu dou a mesma aula há 8 anos. Se eu não fizer esse negócio bem, me mata. Porque não dá para treinar tanto e fazer mal, né? Não tem como. Tem uma pergunta bem legal. Deixa eu contar esse caso aqui. Tem um caso interessante. Eu estava numa rodinha de pesquisadores. E aí, um cara que já me conhecia, lá vem esse Ernesto com esse papo de cerca elétrica. Eu não acredito em cerca elétrica. Eu estava meio mal-humorado aquele dia. Falei, doutor, eu não trabalho com saci pererê, mula sem cabeça, ou fada do dente, se acreditar ou desacreditar. Eu trabalho com tecnologia. O senhor domina essa tecnologia? Claro que eu domino, rapaz. Tem 30 anos que eu trabalho com essa... então o senhor domina mesmo? Então me diz, como é que é a configuração de uma cerca
para vaca de cria no cerrado e na seca. Ué, mas tem diferença? Tem muita, você não sabe? Que essa é a história de 3 fios, intercalar positivo e negativo, e ele não sabia disso. Então eu vou te perguntar a mais básica das perguntas da tecnologia. Qual que é a voltagem mínima que eu preciso ter no arame para o gado começar a respeitar a cerca? Ele também não soube responder. Eu bati nas costas dele assim e falei, o senhor conhece alguma tecnologia que funcione onde você não sabe responder a primeira pergunta dela? Aí pegou no queixo, né? Uhum. Aí, dali uma meia hora ele acordou, né? Não, depois da pancada, mas hoje virou parceiro, cara. Ele entendeu meu objetivo, assim, sabe? E graças a Deus, digo, hoje eu já dei 14 aulas na Exalc, a convite do pessoal lá, principalmente do professor Moacir Corte, Embrapa Gado de Corte, Embrapa Gado de Leite, Embrapa Sudeste, aqui em Prudente, com o Edemar, que tem uma pós-graduação em integração lavoura-pecuária. Toda turma nova eu dou aula lá, o FMG, em Goiânia, cara, no Brasil inteiro, os caras estão me chamando. Você falou de live aí. Meu, eu sou chamado realmente, graças a Deus, os caras estão querendo escutar essa chatice. Todo dia tem alguém me chamando para fazer uma live e eu faço. Porque eu preciso treinar um monte de gente. Com certeza. Tem até uma pergunta aqui bem interessante do Rondon Soares aqui. Ele perguntou, estamos em épocas de queimadas. Qual o prejuízo se uma queimada atinge uma cerca elétrica contra uma convencional? E também a velocidade de restabelecimento. Como que a gente faz para depois da queimada, né? Como que funciona antes da queimada, durante a queimada e depois da queimada? Cercas elétricas e convencionais, né? Então, por exemplo, se eu usei poste de vergalhão, eu só vou perder os isoladores. Uhum. Né? Só vou perder os isoladores. Enquanto que na convencional pode ser que queime o poste todo. Uhum. Né? E, cara, eu tenho... olha lá no meu Instagram, eu montando e desmontando a cerca, a pé assim com carretel, motoca, quadriciclo. Você tem N formas de você fazer cerca e tirar cercas muito rapidamente. Então essa é a grande vantagem, principalmente da cerca elétrica móvel, onde você pode manejar isso de forma muito, muito rápida. Uhum. Bem interessante, até pela agilidade que a gente tem. A gente perdeu talvez uma área e vai já entrar para cercar de novo. Com certeza, eu acho que não chega nem a ter uma comparação muito boa em relação a isso, mas é muito rápido e muito ágil, né? Eu tenho um exemplo, nós temos um parceiro em Roraima, e ele mandou um vídeo mês passado, que pegou fogo numa área lá, e o capim estava brotando verdinho na área que queimou, né? E na outra área, capim mais passado. E o gado querendo ficar só na área nova. Uhum. E aí, com uma cerca móvel, rapidíssimo, mandou no gado. Uhum. Entendeu? Assim, não, eu preciso, vocês vão para lá, não pode ficar só aqui. Então, foi aí que surgiu essa minha frase, quem domina a cerca elétrica está proibido perder pasto. Porque você passa a mandar na fazenda. Uhum. Até essa questão que você falou de perder pasto, queria até saber, queria que você explicasse mais, falasse mais os tipos de manejo que a gente pode fazer diferenciados dentro da cerca elétrica, que a gente vê, principalmente dentro da integração lavoura-pecuária, dentro daquela parte de faixas, como que a gente pode utilizar essas questões para a gente aumentar o nosso ganho dentro da pecuária, para otimizar o nosso dinheiro, né? Então, aí, volta a falar, a gente tem que partir daquele dado científico que o gado não anda mais do que 300 metros longe do bebedouro. Uhum. Diante desse fato, a gente sabe que piquetes grandes são subprodutivos. Ponto. Quem falar o contrário está falando bobagem. Aí outro dia eu estava discutindo com um colega consultor, Ernesto, mas tem cliente que não quer botar cerca elétrica. Aí eu falei para ele assim, escuta, você faz uma análise de solo e recomenda para o cara os adubos, os fertilizantes, e ele se recusa a fazer.
Você insiste? Claro que eu insisto. Eu sei que vai fazer falta para ele. Por que você não insiste com a cerca elétrica, então? Você sabe que ele vai fazer. Áreas muito grandes vão ser subprodutivas. Aham. Aí a resposta, Igor, ele não insiste porque ele não sabe. Pode ser. E a culpa não é dele, a culpa é minha. Entendeu? A culpa não é dele, a culpa é minha, porque eu tenho que treinar esse cara. Aham. Entendeu? Então, ciente disso, eu tenho que manejar com menores áreas possível. Então, e aquilo que eu falei, você pode fazer cercas elétricas fixas ou cercas elétricas móveis. Uhum. Com a grande vantagem de já ser mais barato, 4, 5, 6 vezes mais barato que uma convencional, e você consegue piquetear muito mais sua propriedade, piqueteando muito mais, você vai acertar mais as alturas de entrada, vai deixar a fazenda mais produtiva, vai aumentar a lotação, né, e vai produzir mais, né, por hectare e por indivíduo. Até quando Aí você comentou rapidinho em relação à área grande, você disse que a área ela não pode ser grande mesmo, ou tipo assim, não posso ter um piquete acima de 15 ou 20 hectares, ou você disse que ela não pode ser grande em relação à taxa de lotação em si? Não. Mesmo um piquete grande, com a lotação acertada, a gente sabe que o gado vai ficar no bebedouro. Sim. Então, eu tenho a lotação acertada, mas eu vou rapar uma parte e vai passar outra. Uhum. E aí, daqui a pouco a gente vai falar eu quero falar sobre ajuste de carga via lotação ou via área, que é outra coisa que a secretaria permite. Uhum. Né? Então, piquetes que eu tenho o bebedouro e 300 metros longe do bebedouro, o fundo, eu vou colher esse piquete por inteiro. Tá? Então, quem manda na gente é o capim. Eu tenho que ter altura de entrada e altura de saída. Eu respeitando isso, Igor, eu vou produzir muito mais. E a loucura, isso está provado. Tudo quanto é pesquisador garante isso. Sabe a altura ideal de entrada e saída. Mas ninguém estuda o como. Como fazer isso. E o como tem a ver com a cerca elétrica. Uhum. Né? Sim, como é que foi minha primeira abordagem lá em 2012 com o professor Moacir Cortes? Eu já na Datamar para o teste, falei, professor, encontrei com ele lá em Rondônia, por sinal. Falei, professor, sou muito seu fã, mas eu vou te dar uma bronca, uma puxão de orelha. O senhor está ensinando a Dubai piquetear há décadas, mas se você não ensinar a cerca elétrica, os caras não vão piquetear de convencional, porque por 10 pau o quilômetro não vão fazer. E aí, apesar de ser verdade o que você fala, a adesão é baixa. Porque não tem como fazer. Uhum. E aí ele riu, cara. Falou assim, se eu te falar que eu estou sofrendo com a cerca elétrica em casa, que eu tenho uma fazenda ali em Socorro. Uhum. Vixe, Ernesto, deu uma travadinha aqui. Não sei se para vocês deu uma travada aqui. Eita. Sei, para vocês está ok aqui ou só eu mesmo que tô travado? Alô? Voltou. Você tava na parte que tava conversando com o Moacir lá, que ele tava com dificuldade na fazenda dele. Ixi. Pera aí, pessoal. É assim mesmo. Live, ao vivo. Não tem como a gente controlar a internet. É assim mesmo. Não tem jeito, não. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui interessante do pessoal. Matheus Rezende, como fazer aterramento em áreas arenosas? Provavelmente você vai ter que arranjar esse local úmido. Provavelmente você vai ter que fazer esse local úmido. Por exemplo, do lado de uma caixa d'água, alguma coisa assim. E aí você faz gotejamento ou faz uma irrigação, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu chamo o Ernesto de novo aqui. Ele é o cara que vai responder para vocês, não sou eu, na verdade, né? Deixa eu ver. Ele falou também antes de começar a live que o moleque dele tava jogando videogame. E aí tinha combinado que às 8 horas ele ia parar. Mas pelo jeito não parou.
Deixa eu ver se ele tá chegando aqui. A palestra vai ficar disponível? Vai ficar disponível, sim. Sem problema nenhum, vai ficar no meu feed. É só acompanhar, beleza? Opa! Fala, Ernesto. Voltamos aqui. Ih, quase voltamos. Travou de novo. Aí, fala, Ernesto. Tá ouvindo aí? Ih, caralho. Fala pro teu moleque parar de jogar videogame aí. Alô? Pela careta do Ernesto não voltou não, bicho? Coloca aí no 4G, Ernesto, vamos ver se volta. Alô? Alô, alô? Tá travado. Voltou? Tá travado aí? Eu tô no 4G. Eu tô no 4G. Tá bom. Pessoal, se travar de novo, vocês mandam aí, que eu acho que aqui também tá meio ruim, não tá bom não. Mas vamos continuar. Ernesto, você tava falando da história junto com o Moacir Corsi. Pode continuar. E aí ele falou que na fazenda dele, na universidade, estavam sofrendo com a cerca elétrica. Aí desde então, cara, eu no mínimo 2 vezes por ano dou uma aula lá. Na Exalc, a convite dele, para a turma lá. Então, assim, não é demérito nenhum para nós técnicos não saber cerca elétrica, porque até o Corte não sabia, sabe? E assim, ele talvez seja o cara mais famoso do Brasil. A última palestra que eu dei com ele foi num evento do Senai em Bauru. Ele deu uma palestra, depois eu. Cara, ele sentou para anotar a minha palestra. Não. É muita humildade, né, cara? O cara é o supra-sumo, mas também é o mais generoso. Sabe? Então, você tem consultores aí muito menos expressivos que ele, que me dão umas ignoradas, cara. Sabe? Não me dão bola, não me dão... E o mais famoso é quem mais me abraçou, assim, sabe? Então, você vê como o cara não é grande à toa, né? O cara é grande porque ele merece ser grande, né? Que interessante, Ernesto. Eu queria agora que você comentasse uma dúvida minha, muito importante aí. Como que vocês estão fazendo hoje em dia a questão do manejo em facho, que vocês estão fazendo totalmente de forma manual, ou já existe alguma automação, alguma utilização que vocês estão fazendo isso aí? Bom, tá manual. No Brasil, tem um pessoal que eu estou trazendo, o pessoal da Maria Macia, andou trazendo os equipamentos da Nova Zelândia para facilitar coisa, quadriciclo, mas nada oficial ainda. Tem gente que faz uma motoca. Eu tenho um parceiro que mandou fazer um tubo de PVC e colocou assim como se fosse uma mochilona, um tubo grosso, uma mochilona do lado da motoca. Ele sai tirando a vareta e colocando no tubo e com o carretel ele desenrola e enrola a cerca. Tá? Então, o passeio em faixa é isso. É você determinar uma área que esse animal vai colher nas metas de manejo. E aí, aquilo que eu falei. Então, quem vai determinar o tamanho da área é você e sua equipe. Eu tenho gente para trocar essa faixa a cada hora. Beleza, não. Eu tenho gente para trocar essa faixa uma vez por dia. Eu tenho gente para trocar essa faixa uma vez a cada 2 dias. Então, isso é... Agora, a verdade é, quanto menor a área, mais controle você tem da eficiência do passeio. Tá? E aí, entra a loucura, assim. Por Brasil, que não domina a cerca elétrica, como é que a turma ajusta a carga animal? Por rotação. Percebe que começou a rapar, tira animais, ou começou a sobrar capim, põe. Então fica pondo e tirando animais. Só que isso gera estresse de um comportamento animal, né? Porque você refaz toda a hierarquia deles quando você bagunça ali, né? E isso tem toda a complexidade de você pôr e tirar gado. Está na hora de vender? Está na hora de comprar? Eu tenho onde pôr? Tudo bem, eu estou num passeio de rotacionado bacana aqui, só que está com animal demais, eu vou ter que tirar fora. Ou seja, vou
parte do meu gado vai estar redondo e parte eu vou botar no sistema ruim, né? Então, é muito mais complexo você ajustar a carga por lotação do que ajustar a carga por área. O que é ajustar a carga por área? Você faz um piquetinho em faixa. Você percebeu que aquele lote comeu demais, aquele piquete, no período que você se propôs, você faz um maior, no próximo giro você faz um maior. Ou sobrou capim, no próximo giro você faz um menor, com a cerquinha de carretel. Você põe e tira, sabe, muito rapidamente. Então, só que o ajuste de carga por área só é possível para quem domina a cerca elétrica. E essa tecnologia não é ensinada nas universidades. Vocês já chegaram a fazer algum trabalho específico em relação a essa questão de ganho de peso? Vamos falar assim, um tradicional de rotacionado contra um rotacionado de fachos, utilizando vamos falar assim, um custo maior de mão de obra, que vai estar sempre em cima, vai estar sempre trocando. Vocês já chegaram a fazer um ganho financeiro? Não, porque a cerca elétrica não era entendido como ciência. E aí, existem trabalhos, mas não... Por exemplo, tem um trabalho famoso do Sila, que eu passo sempre nas minhas apresentações, o professor Sila Carneiro da Exalc. Ele tem um trabalho dele lá, que ele pegou uma área e botou em pastejo contínuo adubado. Uma outra área ele não adubou e fez um rotacionado ajustado, acertando a hora certinha de pôr e tirar. No contínuo, ganhou 22% a mais, adubado. No rotacionado, sem adubar, só acertando as horas de entrar e sair, ganhou 34%. Imagina se você aduba e você rotaciona. Entendeu? Então, eu vejo ainda a pecuária focando muito ainda em questão de adubação, principalmente em cobertura, e batendo muito na tecla utilização de ureia. Vamos aumentar a ureia, vamos aumentar a ureia. Só que a gente acaba que não tem a questão do principal, manejo. A gente não tem manejo no Brasil. Isso é uma fatalidade. O próprio Sila, eu assisti uma palestra dele também, fantástico. Ele falou assim, se você não colhe bem, não adube. Se você não colhe bem, não irrigue. Se você não colhe bem, não troque espécie forrageira. Sabe? A primeira premissa era, eu preciso aprender a colher, para depois investir. E a gente está tudo o contrário. Investe para perder. Investe para não colher bem, né? Para não colher bem. E ainda Pode falar. Outro caso também com integração, que virou problema, está virando um problema. Na integração, o cara tem um talhão gigantesco que ele faz uma cerca perimetral no talhão. E aí, põe o gado lá. Vai ter uma colheita eficiente? Não. Vai ter moita alta, moita baixa, e está acontecendo muito isso. Aí ele vai dessecar, qual a dose que vai usar? Para moita alta ou para moita baixa? Vai fazer palhadas desuniformes. Aí ele vai plantar na palhada e vai errar na profundidade da semente. Está acontecendo muito isso. Qual é a solução? Cerquinha elétrica fixa ou móvel, onde eu possa andar com esses animais nessa área. E, por exemplo, se eu conseguir, a maioria das forrageiras aí, 30 dias de intervalo, né, entre cortar e ela crescer de novo. Se eu conseguir fazer 3 cortes, são 3 vezes que eu cortei o capim na altura certa e ele voltou a crescer. Cortou e voltou a crescer. Cada vez que eu cortei o capim na altura certa, ele perfilha mais e ele manda mais raiz. Então eu tenho um perfil de solo melhor, eu tenho um perfilhamento maior, que vai me gerar melhor desempenho animal, melhor perfil de solo, com sistema radicular melhor. Vou usar o gado para cortar a palhada do jeito que eu quero. Vou regular a altura da palhada, não vou errar na profundidade da semente.
e vou ter um solo muito melhor e vou estar muito mais precavido ou preparado para se vier um veranico, eu tenho mais raiz, eu tenho mais... Então, é só vantagem. Aham. E aí tem gente, mas botar gado compacto, é o contrário. Se eu fizer um rotacionado, eu vou fazer um perfil de solo muito melhor. Com certeza. E hoje provavelmente você deve ter esse questionamento muito forte, e eu tenho esse problema hoje dentro da minha integração lavoura-pecuária. Eu tenho uma dificuldade com bebedouros. Você comentou da questão dos 300 metros dos animais andarem, e tem fundos que às vezes eu não consigo atingir, porque passa desses 300 metros e eu não tenho bebedouros já pré-instalados dentro dessa lavoura, ou dentro dessa área. O que vocês estão utilizando, como que vocês veem, para facilitar esse acesso dentro da água? Porque às vezes nem sempre a gente, conforme o desenho que a gente tem dentro da área, a gente consegue atingir aqueles 300 metros. O que vocês têm feito? Então, o que a Nova Zelândia faz? Bebedouro móvel, com uma tubulação que não precisa enterrar, que aguenta, que suporta pisoteio. Então, o gado, a cerca anda, o gado anda e o bebedouro anda. Entendeu? Assim, a gente fez matéria da DBO de junho do ano passado, lá numa área com o Matheus Arantes, com o Marco Garcia. Nós fizemos um negócio dele, foi fantástico. Bebedouro móvel no pastejo móvel. Então tem solução, cara. Tem solução. Acho que esse talvez seja uma das grandes dificuldades, principalmente quando a gente fala da agricultura entrar dentro da pecuária, fazer essa integração. O pessoal questiona muito, fala assim, Igor, como que a gente vai fazer em relação à água, em relação ao coxo de sal, em relação até à área de perímetro de cerca? Como que eu vou fazer essa questão, né? E talvez essa questão desse bebedor móvel vem para a gente, né, utilizar essas tecnologias e aproveitar muito mais o pasto, que a gente às vezes até fala da questão do custo. A mangueira é cara, o bebedor tem um certo valor? Claro que tem. Só que quanto que custa a gente colocar um adubo que custa 2 conto na nossa terra e não conseguir colher o que ele produz? Eis a grande questão. Eu estava discutindo com o pessoal da Rede Fomento e LPF um tempo atrás, que eles já têm um número que eles garantem que botar boi aumenta a produção no global. Né? Quando você bota boi na jogada, o lavoureiro põe boi na jogada, aumenta a produtividade no global, no geral. Aí eu perguntei para eles, se para ele, acho que era 15%, agora eu não lembro o número, acho que era 15% a mais, alguma coisa assim. Aí eu perguntei para eles, tá, mas alguma dessas fazendas que vocês acompanharam para chegar nesse número, tinha um pastejo rotacionado redondinho nessa integração? A resposta é não. Agora, se eles já garantem que dá mais, imagina se eu fizer bem feito. E assim, qual que é a minha crítica, né, meu discurso, América do Norte, Igor, virou referência mundial em pecuária confinada. Por quê? Porque tem pouco pasto. A Nova Zelândia virou referência mundial em pecuária a pasto. Por quê? Porque não tem ração. Tá? E o Brasil, qual que é a melhor pecuária para o Brasil, o modelo de pecuária do Brasil? O melhor modelo de pecuária do Brasil é fazer, a gente pode e deve usar o melhor dos dois modelos. Sim. E aí a gente tem fazendas no Brasil que são tão eficientes, ou melhores até, sistemas confinados, né? Melhor que americano. Tem confinamentos no Brasil top. Agora, quantas fazendas, eu tirando o Brasil inteiro aí, eu já visitei, que colhe pasto assim como a Nova Zelândia colhe? Cara, eu conto nos dedos da mão. Então, imagina se a gente é profissional de pasto como é profissional de coxo. Né? Então, aí tem um monte de gente que é capaz de fazer análise de resíduo de coxo. Pô, isso é coisa primordial para quem confina. A gente trata o pasto, a gente tem quem faça análise de resíduo de pasto. Muito pouco. E quem sabe, quem faz a análise de resíduo de pasto e não domina a cerca elétrica, ele não consegue corrigir. Né? Aquele cara, rapaz, errei aqui, ó, tirei o gado, mas sobrou muito capim.
Ou, rapaz, precisava botar mais ou botar menos, sabe? Se ele não domina a cerca elétrica, ele não consegue ter ações corretivas, porque ele está preso num layout fixo. Como é que eu vou fazer? O cara contrata um consultor de manejo de pastagem e essa fazenda tem 5 repartições de 100 hectares. Ele consegue fazer um manejo de pastagem? Não. Ele ensina a fazenda a perder menos. Tá? Se entra a cerca elétrica na jogada e eu consigo mexer no layout da fazenda, eu passo a colher mais. Então, assim, sem a cerca elétrica eu perco menos. Com a cerca elétrica eu colho mais. Eu acho até interessante, outro dia foi abordado, estava conversando estava numa aula com o Rogério Banin lá, e ele falou sobre a questão de layout, como é importante e como é interessante a gente desenhar um layout dentro da propriedade em que faz com que o tratador que vai lá e salva o coxo ou que coloca a ração dentro do coxo dos animais dentro do pasto, que esse layout ele seja totalmente facilitado para que ele ande bem menos, perca menos tempo e consiga olhar muito mais o gado, em vez de ficar andando de trator dentro da fazenda, em vez de gastar os seus 4 quilômetros lá, o cara vai andar 2 por causa de layout. E dentro da cerca elétrica, pô, layout a gente muda na hora. A gente consegue fazer um trajeto para o cara andar e sair, facilitar a entrada e saída, com certeza, desse pessoal. E isso reflete muito, muito na lucratividade da fazenda. Sabe, eu não consigo, eu realmente... Chega a ficar emocionado, né, Ernesto? Não, agora não fiquei emocionado não, mas eu fico, né? Mas agora não. Um aluno lá da Exalc me ligou, a mando do professor Mostir, querendo um trabalho, ia fazer um TCC sobre cerca elétrica. E aí ele me ligou: Ernesto, o professor pediu para eu te ligar, você tem material para eu vou defender o meu trabalho aqui de conclusão de curso? Com cerca elétrica, você tem material para me mandar? Eu peguei e mandei para ele meus manuais, tudo que eu tenho. Aí ele me respondeu: não, Ernesto, mas isso aqui é comercial, é da sua empresa. Não tem trabalho acadêmico? Cara, não tem. No Brasil. No Brasil. Aí eu tenho acesso ao pessoal do consulado da Nova Zelândia, pedi para eles, cara, eles me mandaram um monte de trabalhos. Quanto que eu perco de leite se o gado está tomando choque onde não era para tomar? Qual que é o tempo de escolinha mínima? Qual que é a altura ideal? Cara, é ciência, é tecnologia. E no Brasil é tratada como assunto de peão. E ela é assunto para ser tratada como doutor, porque ela é estratégia de colheita. Então, aquilo que eu falei, a gente é profissional, a gente trata o pasto como lavoura para formar, mas não tem um planejamento de colheita. Eu vou piquetear, né? Aquilo que eu falei, quantas vezes você ouve: rapaz, formei o pasto e não tenho cerca. Aí o cara perde toda uma forma. Então, é um absurdo, realmente a Nova Zelândia é a formiguinha e nós somos uma cigarra cantando e perdendo pasto. Na Nova Zelândia, Igor, tem estudo de formato ideal do piquete, número ideal de cabeças, tudo. Como é que eu faço para colher tudo? Esses dias eu postei um negócio para provocar. Eu até convido a turma para seguir a Daiane, do canal Chip Nutter, que ela é uma zootecnista brasileira, que está há anos na Nova Zelândia, e fez sucesso. Ela virou consultora renomada lá. Aí ela casou e está tocando a fazendinha dela hoje lá, com sucesso. E aí ela postou um vídeo dela lá, que é tudo morro, né? É morraria mesmo. E não dá para adubar com maquinário, aduba de helicóptero ou avião. E aí ela postou uma adubação nos morros de helicóptero. Aí perguntaram para ela: é caro? Ela falou: é caro pra cacete. Só que ela sabe quanto que produz de matéria seca para cada quilo de adubo jogado, e melhor, que matéria seca por quilo de adubo jogado, o brasileiro também sabe. Só que ela sabe quanto na fazenda dela ela vai produzir a mais de carne
para cada adubo jogado. Caramba. Essa é a diferença. É uma ciência exata. Na certeza de que vai colher e com a conta na mão, ela aduba até de helicóptero. Cara, é não colher, né? Entendeu? Isso Então, cara. olha o preço. E assim, e lá como eles têm neve, seca, insumo caro, tudo, eles têm, no planejamento forrageiro, eles têm o plano A, o B e o C. Se não chover, eles têm o plano B. Se nevar demais, eles têm o plano C. Por quê? Se errar o planejamento forrageiro, quebra. E o governo não ajuda. Entendeu? E hoje Então, dentro do... Não, pode falar, desculpa, Ernesto. E Eu hoje... já vou mudar de... Eu ia mudar de assunto, mas pode falar, desculpa. Não, também, enquanto que a gente, lá na Nova Zelândia, eu peguei também na Irlanda, tem um prêmio governamental para a fazenda mais eficiente. No Brasil, a gente tem torneio leiteiro. Sabe? As diferenças que existem, né? E assim, o cara do torneio leiteiro, sabe quanto custou aquele volume de leite? Ele está pouco se ferrando para isso. Ele quer vender genética. Aquele leite, com certeza, não se paga. E aí, o maior exemplo disso. O Brasil é o maior exportador hoje de quase que todas as commodities agrícolas, menos o leite. E assim, e aí o povo do leite culpa o governo. Mas, poxa, o governo que atrapalha o leite, não atrapalha a soja, não atrapalha o milho, não atrapalha o boi, o porco, o frango, é o mesmo. Então, isso é a prova que não é o governo, é o modelo que é base confinado. Né? O cara tecnificado do leite, ele sonha em vacuna de 50 litros no barracão. E a Nova Zelândia é o maior exportador de leite do mundo, 100% a pasto. E eu não defendo isso. O melhor para o Brasil é a gente tirar tudo do pasto e usar a ração de forma estratégica. E não de forma compensatória. Ernesto, até uma última pergunta que eu gostaria de fazer para você, provocar bastante aí. Existe algum estudo, existe alguma coisa que vocês já viram que a utilização de cerca elétrica ele prejudica em relação a bem-estar animal e o animal pode performar um pouco melhor, alguma coisa assim? Zero. Pra você ter uma ideia, os meus equipamentos, até quem tem marca-passo pode tomar um choque com ele. É muito, muito seguro. Né? A gente vende para 130 países do mundo, então tem certificações de segurança aí muito mais criteriosas que a nossa que a gente passa. Você tem uma ideia, os principais confinamentos do Brasil hoje também são nossos clientes. Então, e a gente tem ouvido muito. Bem, primeiro, quando eu boto choque no confinamento, manutenção de cerca acaba. O gado para de quebrar cerca. E aí o cara entende isso, ele faz novos currais de confinamento cada vez mais leves. Cada vez mais leves e mais baratos. Então, reduz manutenção e estruturalmente mais barato. Mas a cereja do bolo que eu tenho ouvido pelo Brasil inteiro é que o nível de briga reduz tanto que até o desempenho animal tem melhorado. E eu estou atrás de uma universidade para a gente validar esse rádio peão, sabe? E tem sentido. Porque o animal briga, vai para seca e toma choque. Briga, vai para seca e toma choque. Na terceira, ele para de brigar. Chega, né? Mas beleza, então, Ernesto. Oi? Já deu tempo? Estamos com 1 minuto aqui, 1 zilhão de perguntas que acabou não entrando porque a gente acabou falando. Mas é o seguinte, pessoal, eu e o Ernesto, principalmente o Ernesto, eu não entendo nada de cerca elétrica. O Ernesto, todas as dúvidas que vocês tiverem, manda para ele, enche o saco dele, que a missão dele é educar todo mundo que está aí no Brasil. E Ernesto, você tem 10 segundos para dar o último recadinho aí pro pessoal. Então, obrigado, pessoal. Siga o meu Instagram, tem canal no YouTube, tem um monte de formas de chegar na informação. Eu sou o chato da cerca elétrica, preciso treinar o país inteiro. Obrigado pelo espaço, Igor. Conta comigo, tamo juntos. Beleza, então, pessoal, qualquer dúvida, pergunta pro Ernesto, enche o saco dele aí. Qualquer coisa manda para mim, manda para ele e a gente vai conversando. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais uma live e até a próxima quinta
com mais informações para fazendas lucrativas. Valeu. Falou, pessoal. Um abração, obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Ernesto. Até a próxima.